Ele passou 15 anos evitando mulheres, sentimentos e qualquer coisa que pudesse parecer amor. Até uma manhã comum, às 6 horas, quando um trânsito parado o obrigou a olhar para o lado, e ele viu uma estagiária exausta, dormindo em um ônibus lotado, sem saber que estava prestes a cruzar o caminho do homem mais perigoso e solitário da cidade. E se você acha que já sabe onde tudo isso vai dar, siga em frente. Alguns finais não foram feitos para serem adivinhados, foram feitos para surpreender. Aqui começa mais uma história original de tirar o fôlego. Você está no canal Tramas de Amor, onde o perigo beija o romance de frente. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. De qual cidade você está ouvindo essa história? E me diz também, você acredita que o amor pode nascer no meio do perigo? 15 anos é tempo suficiente para o gelo cobrir completamente um coração humano e transformá-lo em pedra impenetrável. Ângelo Carboni ajeitou as abotoaduras de ouro branco nos punhos da camisa, um gesto mecânico e meticuloso que repetia religiosamente todas as manhãs, enquanto observava a cidade cinzenta através do vidro blindado de seu carro. Ele acreditava piamente que a solidão era um império seguro e inabalável, até o destino decidir, com sua ironia cruel, que um simples engarrafamento mudaria a rota de toda uma vida. O trânsito daquela manhã estava paralisado, uma serpente de metal e fumaça que se estendia por quilômetros, prendendo o mafioso em um luxuoso cativeiro de couro e silêncio. Ângelo suspirou, entediado com a lentidão do mundo, e desviou os olhos da tela do celular, onde milhões eram movimentados com um toque, para olhar a realidade crua do lado de fora. O vidro fumê do carro estava na altura exata da janela de um ônibus lotado, parado na faixa ao lado. A cena era comum, quase vulgar para um homem de sua estatura, mas algo prendeu sua atenção com a força de um ímã. Uma jovem dormia com a cabeça encostada no vidro vibrante do coletivo. Ela parecia exausta, uma fadiga que ia além do físico, desenhada na curva suave de seu pescoço e na forma como abraçava uma pasta plástica contra o peito como se fosse um escudo. Era Alice Franco, embora ele ainda não soubesse o nome que assombraria seus pensamentos. Eram 6 da manhã e a luz pálida do amanhecer iluminava o rosto dela, conferindo-lhe uma inocência que destoava da brutalidade daquele veículo abarrotado. Ângelo observou, hipnotizado pela serenidade dela no meio do caos. Mas a tranquilidade foi quebrada por uma sombra. O homem sentado ao lado dela se mexeu no banco com cuidado calculado. Ângelo, do lado de fora, percebeu a mudança antes mesmo de entender o motivo. O olhar do sujeito correu rápido pelo corredor do ônibus, avaliando quem estava distraído, quem fingia não ver. Então ele fez algo que não dava para confundir. A mão dele avançou lentamente e pousou sobre a coxa dela, logo acima do joelho, firme demais para ser um engano, deliberada demais para ser acidente. A pressão ficou ali por um segundo longo, tempo suficiente para qualquer um, até mesmo alguém do lado de fora do ônibus, entender exatamente o que estava acontecendo. Os olhos verdes de Ângelo se estreitaram. A postura relaxada desapareceu no mesmo instante, substituída pela tensão contida de um predador prestes a atacar. O sangue de Ângelo Carboni ferveu. Não foi um aquecimento gradual, foi uma explosão vulcânica instantânea. Ele não conseguiu ver onde a mão do homem tocou. O ângulo e os corpos no ônibus escondiam o detalhe, mas viu o suficiente. Viu o rosto dela se contrair em desconforto. Viu os ombros enrijecerem no mesmo segundo. Viu a respiração dela falhar, como quem acorda assustada demais para reagir de imediato. Aquilo não era um esbarrão. Não era acidente. Era um toque sem permissão, denunciado pela expressão dela antes de qualquer movimento. E isso bastou. O motorista de Ângelo, um segurança treinado que percebeu a mudança na atmosfera do carro,
Tentou avisar que o trânsito estava prestes a andar, mas foi ignorado. Ângelo baixou o vidro, deixando o som da cidade invadir o silêncio do carro, seus olhos fixos na violação que acontecia a metros de distância. Ela acordou num sobressalto violento, o pavor arregalando seus olhos castanhos. Num impulso de defesa pura, ela desferiu um tapa estalado no rosto do agressor. O homem, longe de se envergonhar, revidou com agressividade, empurrando-a contra a janela e gritando que não havia feito nada, fingindo uma inocência ultrajante enquanto a intimidava com sua força física superior. Ângelo não pensou. A lógica e a estratégia, pilares de seu império criminoso, foram descartadas. Ele abriu a porta do carro de luxo e saiu para o asfalto, ignorando os protestos de seu segurança. Caminhou até a porta do ônibus com passos largos e pesados, emanando uma aura de perigo tão palpável que os carros ao redor pareciam recuar. Ele esmurrou a porta do coletivo. O motorista do ônibus gritou que só abriria no ponto, mas ao virar o rosto e encarar Angelo Carbone, o terno italiano impecável, o relógio que valia mais que o veículo inteiro e, principalmente, o olhar de morte gelada, ele obedeceu. As portas se abriram com um chiado pneumático. Ângelo subiu os degraus como um anjo vingador. O silêncio caiu sobre os passageiros. Ele não disse uma palavra. Apenas caminhou até o agressor, que ainda gritava com Alice, agarrou-o pelo colarinho da camisa encardida e o arrancou do assento, como se ele não pesasse nada. O homem tentou resistir, mas a força de Ângelo era sobrenatural, alimentada por uma fúria antiga. Ângelo o arrastou pelo corredor. O homem debatia-se, os pés mal tocando o chão. Ao chegar à porta, Ângelo o lançou para fora, direto para a calçada suja. Se eu vir o seu rosto novamente... A voz de Ângelo era baixa, um trovão contido, muito mais assustadora do que qualquer grito. Não haverá lugar neste mundo onde você possa se esconder. Suma! O homem, pálido e trêmulo, reconheceu a ameaça de um predador alfa e correu sem olhar para trás, desaparecendo entre os carros. Ângelo respirou fundo, ajustando o paletó e voltou-se para dentro do ônibus. Alice estava trêmula, tentando recolher os papéis que haviam caído de sua pasta durante o empurrão. Eram currículos, dezenas deles espalhados no chão sujo. Ele se abaixou. Um homem que jamais se curvava para ninguém, ajoelhou-se no chão daquele ônibus para ajudar uma desconhecida. Ele pegou uma folha. Alice Franco. O nome estava impresso no topo. Ele gravou aquelas letras na mente. Você está bem? Ele perguntou, entregando os papéis a ela. Alice ergueu os olhos. Ela encontrou o verde intenso dos olhos dele e, por um segundo, esqueceu o medo, o atraso e o assédio. Estou... Obrigada. A voz dela era um sussurro rouco. Obrigada. Os passageiros que assistiram a tudo em choque começaram a bater palmas. O som dos aplausos encheu o ambiente, mas Ângelo sentiu apenas irritação. Ele não queria aplausos. Queria quebrar os dedos do homem que a tocara. Sem dar atenção à plateia, ele assentiu brevemente para Alice, virou as costas e desceu do ônibus. De volta ao seu carro, o isolamento acústico o envolveu novamente, mas a imagem dela não saiu de sua cabeça. Ele continuou olhando pela janela, observando o perfil dela, até que o trânsito finalmente andou e o ônibus ficou para trás. Porque o destino escolheria justamente aquele momento para cruzar dois mundos tão distintos. Ângelo chegou à sua empresa, um arranha-céu de vidro e aço que dominava o centro financeiro, com o humor mais sombrio do que o habitual. O estresse do trânsito misturava-se à adrenalina residual da violência contida. Ele entrou em seu escritório privativo, a presença imponente fazendo os funcionários baixarem a cabeça e tentou focar no trabalho. Enquanto isso, Alice Franco corria contra o tempo. Ela chegou à recepção da Carbone Enterprises, suada, com o cabelo desalinhado e o coração na boca. A entrevista era às 7 horas.
O relógio na parede de mármore marcava 7h30. Eu sinto muito mesmo, Alice explicava, ofegante, para a secretária impecável atrás do balcão. O trânsito estava impossível. Houve um incidente no ônibus. Eu preciso muito dessa vaga. A secretária, uma mulher que protegia a agenda de Ângelo com a ferocidade de um cão de guarda, olhou para Alice com desdém mal disfarçado. O senhor Ângelo Carbone odeia atrasos, disse ela com a frieza de uma lâmina. Ele certamente não irá atendê-la. A pontualidade é o primeiro requisito para ser secretária particular dele. Se você não consegue chegar no horário para a entrevista, não serve para o cargo. Não importa o motivo. Alice sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Toda a humilhação da manhã, o medo, a corrida, tudo para nada. Por favor. Ela tentou uma última vez. A saída é por ali. A secretária apontou, já voltando sua atenção para o computador. Alice baixou a cabeça, derrotada, e caminhou em direção aos elevadores, sentindo o peso do mundo esmagar seus ombros estreitos. Dentro do escritório principal, Ângelo acionou o interfone. Onde está a candidata das 7 horas? A voz dele era impaciente. Ela acabou de sair, senhor Carbone. A secretária respondeu prontamente com um tom de eficiência orgulhosa. Chegou com 30 minutos de atraso. Expliquei que o senhor não tolera a falta de pontualidade e a dispensei. Certamente não era uma boa candidata. Ângelo franziu o senho. Fez bem, ele disse, automático. Marque com a próxima. Ângelo pegou a folha, já com a intenção de amassá-la e jogá-la no lixo, irritado com a perda de tempo, com entrevistas inúteis, com pessoas demais, querendo ocupar espaços que não lhe diziam nada, até seus olhos caírem no nome impresso no topo da página. Alice Franco. E então, pela primeira vez em 15 anos, algo dentro dele saiu do lugar. A mente afiada do mafioso conectou os pontos em uma fração de segundo. O horário, o ônibus, o incidente, o atraso de 30 minutos. Ela não estava atrasada por irresponsabilidade. Ela estava atrasada porque estava naquele ônibus maldito. Ela estava exausta, foi assediada, viu uma briga violenta e, mesmo assim, correu até aqui para tentar conseguir um emprego. E ele, indiretamente, causara o atraso ao parar o ônibus. Um sentimento estranho, algo entre culpa e uma necessidade avassaladora de reparação, apertou o peito dele. Ângelo não chamou a secretária. Ele mesmo pegou o telefone fixo, discando o número impresso no currículo com dedos ágeis. Alice estava prestes a entrar no elevador quando o celular vibrou na bolsa. Número desconhecido. Ela atendeu, a voz embargada pelo choro que tentava segurar. Alô? Alice Franco? A voz do outro lado era profunda, autoritária e estranhamente familiar. Sim, sou eu. Aqui é Ângelo Carbone, ele disse, direto. A senhorita pode voltar agora mesmo para a minha empresa. Eu irei atendê-la. Ele desligou antes que ela pudesse responder. O coração dela disparando novamente, agora por um motivo diferente. Alice voltou trêmula à recepção. A secretária a encarou com choque quando o interfone tocou novamente, ordenando a entrada imediata da moça. Quando Alice abriu a porta dupla de madeira maciça e entrou na sala vasta com vista para toda a cidade, seus olhos encontraram o homem sentado na poltrona de couro. O terno era o mesmo, a postura poderosa era a mesma, e os olhos verdes eram inesquecíveis. Ela paralisou na porta, a respiração presa na garganta. Era ele, o homem do ônibus. O herói violento que a salvara era o bilionário intocável que ela sonhava ter como chefe. Sente-se, Alice, disse ele, indicando a cadeira à sua frente. Não havia zombaria em sua voz, apenas uma intensidade que a deixava tonta. Ela obedeceu, sentando-se na beirada da cadeira, as mãos apertando a bolsa. Ângelo a observou.
Viu a inteligência por trás do cansaço, a resiliência na postura dela. Ele fez a entrevista de forma técnica, perguntando sobre suas qualificações, mas sua decisão já estava tomada desde o momento em que viu o nome dela no papel. Você está contratada, ele disse, fechando a pasta após 10 minutos. Alice piscou, atordoada. Sério? O senhor, quer dizer, depois do atraso e... Eu sei o motivo do atraso. Ele a interrompeu suavemente. E não acontecerá novamente. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Você trabalhará diretamente comigo. Organizará minha vida, minha agenda e meus segredos empresariais, mas haverá uma mudança nas condições da vaga. Alice prendeu a respiração. Nada de andar de ônibus, decretou Ângelo com um tom que não admitia réplicas. Começando por hoje, você terá um motorista particular à sua disposição 24 horas por dia. Ele vai te levar para casa e te buscar todas as manhãs. Senhor Carbone, eu não posso aceitar. Isso é muito... Ela gaguejou. É uma exigência do cargo. Ele mentiu, sem desviar o olhar. Eu preciso que minha assistente esteja segura e pontual. O motorista está esperando lá embaixo. Você começa amanhã. Não se atrase. Alice abriu a boca para argumentar, mas algo no olhar dele a fez parar. Era proteção. Pura e simples. Obrigada, ela sussurrou. Ela saiu da sala flutuando, a mente girando em um turbilhão. Quando passou pela recepção, a secretária notou que a vaga, que nunca incluíra transporte, agora vinha com um motorista particular de luxo. A inveja faiscou nos olhos da mulher, uma semente venenosa plantada em solo fértil. Ângelo caminhou até a janela de sua sala e observou lá embaixo, na rua movimentada, Alice entrando no carro preto que ele disponibilizara. Pela primeira vez em 15 anos, o inverno dentro dele parecia um pouco menos rigoroso. Ele sabia que estava quebrando suas próprias regras. Sabia que envolver-se, mesmo que profissionalmente, com alguém que despertava seu instinto protetor era perigoso. Mas enquanto o carro se afastava, levando-a para longe do perigo dos ônibus e da cidade cruel, Ângelo Carbone soube que não havia volta. Ele acabara de colocar um alvo nas costas dela e em seu próprio peito, e o mais aterrorizante era que ele não se importava. O primeiro mês de trabalho passou em um borrão de eficiência silenciosa e luxo discreto. A rotina no escritório de Ângelo Carbone não se parecia com nada que Alice Franco já tivesse vivenciado. O ambiente era controlado, a temperatura sempre mantida em um frescor artificial e o silêncio era quebrado apenas pelo som abafado dos passos sobre o carpete espesso ou pelo toque suave dos telefones. Alice, com sua inteligência aguçada e postura resiliente, adaptou-se rapidamente, organizando a agenda caótica do mafioso com uma precisão que surpreendeu até mesmo os homens mais céticos daquele andar. No entanto, havia uma barreira invisível, uma tensão elétrica que pairava sempre que Ângelo estava na sala. Ele não a tratava como uma funcionária comum. Seus olhos verdes, sempre atentos e predatórios, seguiam cada movimento dela com uma intensidade que fazia a pele de Alice formigar, embora ele mantivesse uma distância respeitosa e profissional. A secretária da recepção, uma mulher de beleza fria e sorriso calculado, observava essa dinâmica com um veneno crescente. Ela trabalhava ali há 5 anos, sempre impecável, sempre disponível, tentando decifrar o código que daria acesso ao coração e à fortuna de Ângelo Carbone. Mas ele nunca a olhara daquela forma. Para ele, ela era apenas uma peça da engrenagem. Ver a novata receber um tratamento diferenciado era um insulto que ela não conseguia engolir. A presença do motorista particular, um homem enorme e armado que aguardava Alice todos os dias na porta do prédio, foi a gota d'água que transbordou o cálice da inveja. Certa tarde,
Enquanto Alice buscava café na copa, a secretária encostou-se no batente da porta, cruzando os braços com uma falsa simpatia. O cheiro do perfume dela era doce demais, enjoativo. Ela comentou com um tom de voz arrastado que achava curioso o chefe disponibilizar um carro blindado para uma assistente júnior, algo que nem os diretores da empresa possuíam. Ela insinuou, com um sorriso venenoso, que as pessoas no escritório estavam começando a comentar sobre que tipo de serviços extras Alice estaria prestando para merecer tal regalia. Alice sentiu o rosto queimar, não de vergonha, mas de indignação. Ela manteve a cabeça erguida, respondeu polidamente que apenas cumpria ordens e saiu da copa. Mas a semente da dúvida e do desconforto havia sido plantada com sucesso. Aquela conversa corroeu a paz de Alice durante o restante do expediente. Ela não queria ser vista como uma protegida ou, pior, como uma oportunista. Ao final do dia, quando o escritório já estava quase vazio e as luzes da cidade começavam a pontilhar a escuridão lá fora, ela tomou coragem. Ângelo estava em sua sala, revisando documentos com a testa franzida, a jaqueta do terno pendurada na cadeira, as mangas da camisa branca dobradas até os cotovelos, revelando antebraços fortes e marcados por veias salientes. Alice bateu na porta de vidro e entrou, sentindo o coração acelerar. "Senhor Carbone", chamou ela, a voz firme, embora as mãos tremessem levemente. Ângelo ergueu os olhos imediatamente. A expressão dura suavizou-se por uma fração de segundo ao vê-la, antes de voltar à máscara impenetrável de sempre. Ele largou a caneta e recostou-se na cadeira de couro, indicando com um gesto de cabeça que ela prosseguisse. Alice respirou fundo, decidida a esclarecer a situação. Ela perguntou sem rodeios por que ele insistia naquela regalia do motorista. Disse que não queria parecer ingrata, mas que podia muito bem ir e voltar de ônibus como qualquer outro funcionário, e que aquela distinção estava criando um clima estranho entre os colegas. Ângelo levantou-se. A imponência de sua altura preencheu a sala, fazendo o espaço parecer subitamente menor. Ele contornou a mesa e caminhou até ela, parando a uma distância que respeitava o espaço pessoal, mas que impunha sua presença dominadora. Um sorriso divertido, quase imperceptível, curvou o canto de seus lábios. "Você prefere que eu mesmo faça isso?" perguntou ele, a voz grave vibrando no silêncio da sala. Alice piscou, pega de surpresa pela resposta. Ela gaguejou, dizendo que não era isso que queria dizer, insistindo que o ônibus era perfeitamente viável. Foi então que a diversão desapareceu do rosto de Ângelo, substituída por uma sombra escura e séria. Ele a interrompeu, a voz agora cortante como aço frio. Disse que ônibus eram perigosos e que a última experiência dela provava isso. Lembrou-a de que ele não admitia atrasos e que o transporte público era uma variável incontrolável. Mas Alice, movida por uma coragem que poucos ousavam ter diante dele, rebateu. Disse que já que ele tocara no assunto, ela nunca tivera a chance de perguntar por que ele, um homem de sua posição, saíra de seu carro blindado para entrar em um ônibus lotado e sujo apenas para ajudá-la, quando poderia ter mandado um segurança ou simplesmente ignorado. Ângelo deu um passo à frente, invadindo minimamente o espaço dela. O cheiro de sândalo e tabaco caro que emanava dele a envolveu. "Ignorado?" Ele rosnou baixo, os olhos faiscando com uma lembrança violenta. "Deixasse aquele verme te tocar? Deixasse ele te bater ou fazer algo pior? Por que se importou tanto?" Alice sussurrou, a pergunta pairando no ar carregado de tensão. Ângelo desviou o olhar por um momento, fitando a janela escura, como se buscasse controle. Quando voltou a encará-la, havia uma honestidade brutal em sua expressão. Ele confessou que, ao vê-la dormindo com a cabeça encostada na janela, vulnerável e exausta,
Enquanto aquele homem tentava se aproveitar de seu cansaço, algo dentro dele havia se partido. Disse que seu sangue ferveu de uma maneira que não acontecia há 15 anos. Ele sabia que ninguém naquele ônibus a ajudaria. Todos estavam preocupados demais com suas próprias vidas medíocres para sujar as mãos. Ele não podia permitir que a inocência dela fosse maculada pela sujeira do mundo. Não, enquanto ele estivesse assistindo. A revelação pairou entre eles. O olhar de Alice mudou. A figura do chefe inalcançável e autoritário desmoronou, dando lugar ao homem. Um homem perigoso, sim, mas que usara esse perigo para protegê-la. Ela viu pela primeira vez a solidão que habitava aqueles olhos verdes. Ângelo percebeu a mudança nela. Viu a admiração substituir o medo. Viu a gratidão se transformar em algo mais quente, mais íntimo. Será que ela imaginava que aquele gesto de proteção escondia um desejo reprimido há 15 anos, uma necessidade desesperada de sentir algo real novamente? Ele pigarreou, quebrando o feitiço, e disse suavemente que já estava tarde e que o motorista a aguardava. Alice assentiu. Murmurou um boa noite carregado de significados não ditos e saiu, sentindo as pernas trêmulas. Nos dias que se seguiram, a atmosfera mudou. Havia uma cumplicidade silenciosa, trocas de olhares que duravam segundos a mais do que o necessário. A secretária da recepção, atenta como uma víbora, percebeu tudo. Ela viu como Ângelo parava de trabalhar apenas para observar Alice atravessar a sala. Viu como ele, que nunca aceitava café de ninguém, bebia o que Alice trazia sem reclamar. O ciúme a corroeu, transformando-se em um plano maligno. Ela tentou intervir, usando decotes mais ousados, oferecendo-se para ficar até mais tarde, trazendo relatórios que não haviam sido solicitados. Mas Ângelo mal notava sua presença. Ele só tinha olhos para Alice. E Alice, embora percebesse as investidas patéticas da outra, mantinha sua postura de rainha, ignorando a rivalidade infantil. Ela sabia quem era e o que estava construindo, mesmo que ainda não tivesse nome para isso. Em um fim de tarde cinzento, o escritório parecia respirar um cansaço pesado. O andar estava quase deserto. Alice já havia descido e estava prestes a entrar no carro, quando percebeu que havia esquecido sua bolsa embaixo da mesa. Pediu ao motorista que esperasse e subiu novamente. O silêncio no andar era absoluto, exceto pelo zumbido baixo dos computadores. Ao caminhar pelo corredor em direção à sua sala, ela passou pela recepção. A secretária ainda estava lá, embora seu horário já tivesse encerrado. Algo fez Alice diminuir o passo. A tela do monitor da secretária estava virada de uma maneira que, intencionalmente ou não, capturou seu olhar. Não era uma planilha de custos, não era um e-mail corporativo. A luz azulada da tela iluminava o rosto da secretária, que mantinha um sorriso satisfeito nos lábios. Alice não quis olhar. Seus instintos gritaram para que ela continuasse andando, mas a curiosidade humana foi mais rápida. Seus olhos focaram na imagem e seu cérebro levou alguns segundos angustiantes para processar o que via. Era uma foto. A qualidade era impressionante, nítida, com cores vivas. Ângelo estava sentado em sua poltrona de couro, na sala principal. Sua postura era relaxada, a gravata frouxa, um copo de uísque na mão. E a secretária estava lá, muito próxima, íntima demais. Ela estava sentada no braço da cadeira dele, o corpo inclinado, o rosto a milímetros do dele, uma mão pousada possessivamente sobre o ombro largo do mafioso. Ângelo parecia sorrir para ela, um sorriso cúmplice de quem compartilha segredos de alcova. O sangue de Alice gelou. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. Aquela imagem contradizia tudo o que ela achava que sabia, tudo o que seus instintos lhe diziam sobre a solidão dele. Ah! A voz da secretária cortou o silêncio, assustando Alice. Ela girou a cadeira devagar, sem demonstrar surpresa. Você viu?
Ela não se apressou em fechar a imagem. Pelo contrário, maximizou a tela, deixando os detalhes daquela intimidade fabricada ainda mais visíveis. Alice sentiu um nó na garganta, uma mistura de náusea e decepção profunda. Isso é... A voz de Alice falhou, rouca. Uma foto? A secretária sorriu de canto, um sorriso que não chegava aos olhos frios. Ela brincou com uma mecha de cabelo, saboreando o momento de triunfo. Não exatamente, disse ela com uma leveza perturbadora. Foi gerada por inteligência artificial. Alice franziu o senho, a confusão lutando contra a dor. Por que alguém faria aquilo? Por quê? Alice perguntou, a voz mal passando de um sussurro. Estava organizando umas ideias antigas, respondeu a mulher, casualmente, como se discutisse a previsão do tempo. Às vezes a gente sente saudade de momentos que não pode repetir do mesmo jeito, sabe? A tecnologia ajuda a preencher as lacunas da memória. Ela clicou no mouse, minimizando a imagem como se fosse algo trivial, mas o estrago já estava feito. A imagem estava gravada na retina de Alice. Ela respirou fundo, tentando manter a compostura, tentando não desmoronar ali mesmo. Vocês estão juntos? A pergunta saiu antes que ela pudesse contê-la. Era a única coisa que importava. A secretária inclinou a cabeça para o lado, fingindo ponderar. O silêncio dela foi calculado para ferir. Não, disse ela finalmente. Somos adultos, Alice. É mais uma amizade colorida. Ela fez uma pausa dramática, observando a cor drenar do rosto de Alice. A última vez que ficamos juntos foi na semana passada, completou a secretária, mentindo com uma facilidade assustadora. Mas confesso que já estava com saudades. Ele é um homem intenso, difícil de esquecer. Alice assentiu lentamente. Seu rosto permanecia sereno, uma máscara de mármore, mas por dentro seu coração estava em ruínas. Ela se sentiu uma tola, uma ingênua que acreditou nos olhares, na proteção, na história do ônibus. Acreditou que era especial, quando na verdade era apenas mais uma espectadora da vida dupla de um homem poderoso. Entendi, disse Alice, com uma dignidade que lhe custou todas as suas forças. Ela deu as costas e caminhou até sua mesa. Pegou a bolsa com mãos trêmulas e saiu do escritório sem olhar para trás, sem ver o sorriso vitorioso da secretária se alargar. Alice desceu pelo elevador segurando as lágrimas, mas assim que entrou no banheiro do saguão, antes de encontrar o motorista, suas pernas cederam. Sentada no chão frio de azulejos, abraçada aos próprios joelhos, Alice chorou em silêncio. Chorou pela ilusão quebrada, pela esperança que ousara nutrir e pela certeza amarga de que no mundo de Angelo Carbone não havia espaço para contos de fadas, apenas para jogos de poder e mentiras bem contadas. Nos dias seguintes, o clima no escritório mudou drasticamente, como se uma tempestade de inverno tivesse se instalado permanentemente entre a mesa de Alice e a sala de Angelo. Alice continuava eficiente, sua competência inabalável. Os relatórios eram entregues antes do prazo, a agenda organizada milimetricamente, o café servido na temperatura exata, mas a alma havia desaparecido. Havia uma distância nova, intransponível, no modo como ela falava com ele. As respostas eram monossilábicas. Os olhares, que antes carregavam uma promessa tímida, agora eram opacos, profissionais até o osso. Nenhuma pergunta pessoal, nenhum sorriso espontâneo. Ela se tornara uma máquina perfeita, blindada contra qualquer tentativa de aproximação. Ângelo percebeu a mudança imediatamente. No primeiro dia, achou que fosse cansaço. No segundo, sentiu o incômodo crescer. No terceiro dia, sua paciência, que já era curta, evaporou. Ele não suportava ser tratado com aquela frieza inexplicável. Não por ela. A indiferença de Alice doía mais do que qualquer tiro que ele já tivesse levado.
Era final de expediente. A chuva batia contra as janelas panorâmicas, criando um cenário melancólico. Alice estava arrumando suas coisas para sair, seus movimentos precisos e rápidos, ansiosa para escapar daquela sala. Alice! A voz de Ângelo ecoou, grave e imperativa. Ela parou, a mão na maçaneta da porta. Não se virou imediatamente. A tensão nos ombros dela era visível. "Jante comigo hoje", ele disse. Não foi um pedido, foi quase uma ordem. Mas havia um tom de súplica enterrado sob a autoridade. Alice virou-se devagar. Seu rosto estava calmo, educado e devastadoramente frio. "Agradeço o convite, Sr. Carbone, mas não será possível." A formalidade do Sr. Carbone soou como uma bofetada. Ângelo sentiu a mandíbula travar. Ele saiu de trás da mesa e caminhou até ela com passos largos, a frustração emanando de cada poro. Ele segurou o braço dela delicadamente, impedindo-a de sair, como se tivesse medo de que ela se desfizesse se ele apertasse demais. "Espere", ele pediu, os olhos verdes buscando os dela, procurando a mulher que vira dias antes. "O que está acontecendo? Você tem alguém?" A pergunta escapou dele, revelando uma insegurança que ele não sabia que possuía. O medo de que outro homem tivesse ocupado o espaço que ele, arrogantemente, achava que estava conquistando. Alice olhou para a mão dele em seu braço e depois subiu o olhar para o rosto dele. Ela respirou fundo, e quando falou, não havia raiva, apenas uma verdade cansada. "Não", disse ela. "Não tenho ninguém." Ângelo relaxou minimamente, o ar escapando de seus pulmões. Mas o alívio durou pouco. "Mas também não janto com homens que dividem a semana entre uma mulher e outra", ela continuou, erguendo o queixo desafiadora. "E esperam que eu aceite ser apenas mais um intervalo conveniente na agenda." O silêncio que se seguiu foi pesado, denso como chumbo. Ângelo soltou o braço dela lentamente, o senho franzido em uma confusão genuína. As palavras dela não faziam sentido algum para a realidade dele, mas faziam todo o sentido na dor que ele via nos olhos dela. "Do que você está falando?" ele perguntou, a voz baixa e perigosa. Alice deu um meio sorriso triste, um sorriso que não iluminou nada. "Boa noite, Sr. Carbone", e saiu. A porta se fechou com um clique suave, deixando Ângelo parado no meio da sala, sozinho com seus demônios e com a certeza incômoda de que estava pagando um preço altíssimo por um crime que não cometera. E ele não fazia a menor ideia de como começar a se defender. A solidão do escritório de Ângelo Carbone naquela manhã tinha um peso diferente. Não era o silêncio habitual do poder, aquele que ele comandava com um estalar de dedos, mas sim o silêncio da incerteza. Ele chegou antes de qualquer funcionário, antes mesmo da equipe de limpeza terminar o turno da madrugada. O relógio de pulso marcava pouco mais de 6 horas quando ele atravessou o saguão deserto, ignorando os olhares surpresos dos seguranças noturnos que jamais esperavam ver o chefe supremo da organização pisar ali antes do sol estar alto no céu. Ele deixou o paletó italiano de corte impecável, jogado sobre o encosto de sua cadeira de couro. Afrouxou o nó da gravata de seda escura e saiu novamente, descendo até a rua fria e cinzenta. Ângelo caminhou até a cafeteria da esquina, um estabelecimento simples que contrastava brutalmente com sua realidade de luxo e violência. Ele se lembrava. Alice havia comentado, semanas antes, em uma conversa trivial que ele guardara como se fosse um segredo de Estado, que o café daquele lugar era o único que não lhe causava acidez no estômago. Ele entrou, sua presença dominando o pequeno espaço, e pediu exatamente como ela gostava. 2 xícaras grandes, um pretexto quente e aromático para a conversa mais difícil de sua vida. Quando voltou ao andar da presidência, colocou o copo de papel sobre a mesa dela. Não na dele.
Sentou-se na poltrona de visitas, de frente para a cadeira vazia dela, e aguardou. Ele parecia um leão enjaulado, controlando a respiração, vigiando a porta de vidro fosco. Será que a vulnerabilidade de um homem letal é suficiente para curar uma ferida causada por mentiras? Alice Franco chegou pontualmente, como sempre. Seus passos ecoaram no corredor, mas pararam abruptamente assim que ela cruzou o umbral da porta e viu o copo fumegante sobre sua mesa e o homem mais perigoso da cidade sentado ali, esperando por ela como um penitente. O aroma de avelã e café torrado denunciava tudo. "Bom dia", disse ele, a voz rouca, grave, vibrando no ar parado da sala. "Bom dia", respondeu ela, profissional, fria como o mármore do saguão. Ela caminhou até a mesa, deixou a bolsa de lado e ligou o computador, ignorando deliberadamente o café e o homem. Ângelo se levantou. A tensão no ambiente era tão espessa que poderia ser cortada com uma das lâminas que ele costumava carregar. "Alice", ele começou dando um passo à frente. "Precisamos conversar." "Se for sobre a agenda de hoje, Sr. Carbone, pode falar. Já estou com o sistema aberto." "Não é sobre trabalho." Ela suspirou, um som contido de exaustão emocional. "Sr. Carbone." "Ângelo", corrigiu ele firme, imperativo. "Só hoje. Me dê 5 minutos como homem, não como seu chefe. Esqueça o cargo, esqueça o prédio, esqueça quem eu sou lá fora." Ela hesitou. Os olhos dela, geralmente tão vivos, estavam opacos. Ela assentiu uma única vez, sem emoção, e cruzou as mãos sobre o colo, mantendo a postura rígida de quem se prepara para um impacto. "Você mudou comigo", começou ele direto. "E eu não sou um homem lento para perceber quando algo se quebra. Só não entendo o que nem quando. Ontem você disse coisas que não condizem com a minha realidade." Alice sustentou o olhar dele. Havia dignidade na dor dela. "Talvez o senhor esteja apenas vendo quem eu realmente sou e percebendo que não sou uma das suas conquistas fáceis." "Não." Ele negou com a cabeça, os olhos verdes faiscando. "Eu sei quem você é. Justamente por isso estou aqui antes de você chegar, comprando o café que você gosta, fazendo coisas que eu não faço por ninguém há 15 anos. O silêncio se estendeu por longos segundos. "Ontem", disse ela por fim, a voz falhando levemente, "eu vi a foto." Ângelo franziu o senho, a confusão genuína estampada em seu rosto severo. "Foto?" "No computador da secretária da recepção." A voz dela tentou permanecer firme, mas a mágoa vazou pelas bordas. "Vocês estavam muito próximos, íntimos." Ela disse que era saudade. Disse que vocês tinham uma amizade colorida e que a última vez tinha sido semana passada. O corpo de Ângelo enrijeceu como se tivesse levado um tiro. A mandíbula travou e os punhos se fecharam ao lado do corpo. A fúria que subiu por seu pescoço não era contra Alice, mas contra a audácia da mentira. "Isso é mentira", ele disse imediatamente, a voz cortante como aço. "Eu nunca estive com ela, nunca toquei nela, nem em ninguém desta empresa." Alice riu baixo, sem humor algum. "Não precisa se justificar, Ângelo. Eu não pedi explicações sobre sua vida privada. Somos apenas patrão e funcionária. Mas eu vou dar." Ele se aproximou, invadindo o espaço pessoal dela com a urgência da verdade. "Porque você merece a verdade, e porque eu não admito que sujem o que eu sinto por você com mentiras baratas." Ele puxou a cadeira e se sentou de frente para ela, os joelhos quase se tocando. "Há 15 anos, na faculdade, eu amei uma mulher", confessou ele, arrancando as palavras de um lugar profundo e trancado. "Não era paixão adolescente, era escolha. Eu queria uma vida inteira com ela. Eu planejei tudo." A voz dele baixou, tornando-se um segredo partilhado. "Ela amava outro homem. E eu..." Ele sorriu de canto,
um sorriso amargo e cheio de cicatrizes antigas. E eu a amava o suficiente para deixá-la ir, para não interferir. Alice sentiu algo apertar no peito. A imagem do mafioso implacável se desfazia para mostrar o homem ferido por baixo da armadura. Depois disso, eu fechei essa porta. Não toquei mais ninguém de verdade. Evitei mulheres, evitei sentimentos, mas porque eu não queria sentir de novo a dor da perda. Eu me tornei o que sou, frio, focado, letal. Ele respirou fundo, buscando o ar que parecia faltar naquela sala. Até aquele ônibus, às 6 da manhã. Os olhos dele suavizaram ao encarar o rosto dela. Você dormindo, vulnerável, exausta, e aquele verme achando que podia te tocar. O que eu senti ali não foi desejo carnal, Alice. Foi instinto, foi proteção, foi uma raiva primitiva de ver algo puro sendo ameaçado. Eu desci daquele carro não porque sou um bom samaritano, mas porque o meu sangue ferveu por você. Ela engoliu em seco, as defesas começando a ruir. Então por que parece tão fácil para você? A voz dela tremia. Ser tão próximo de outra mulher naquelas imagens. Porque você acreditou em algo que nunca existiu, disse ele com dor na voz. E porque alguém se aproveitou da sua insegurança e da minha fama para criar um abismo entre nós. Alice olhou para o café intocado. Em 15 anos, Alice, ele continuou implacável na sua honestidade. Ninguém me fez sentir nada, nada parecido, nada sequer próximo do que sinto quando vejo você organizar minha agenda ou brigar comigo por causa de um horário. Silêncio absoluto. O zumbido do ar-condicionado parecia ensurdecedor. Eu não quero ser uma distração, ela sussurrou. Não quero ser mais uma história conveniente para o chefe entediado. Você não é, ele respondeu sem hesitar, inclinando-se para a frente. Você é o risco que eu jurei nunca mais correr. Você é a única exceção em uma vida de regras rígidas. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela lutou para não deixá-las cair. Eu preciso de tempo para processar isso, para acreditar que não sou uma tola. Ele assentiu, respeitoso. Eu espero. Esperei 15 anos para sentir meu coração bater de novo. Posso esperar mais um pouco, se for por você. Ela pegou o café. O calor do copo aqueceu suas mãos geladas. Deu um pequeno gole, sentindo o sabor familiar que ele tivera o cuidado de buscar. Não sorriu, mas também não devolveu o copo. E para Ângelo Carbone, aquele gesto simples foi esperança suficiente para não destruir o prédio inteiro com as próprias mãos. Minutos depois, Alice saiu da sala dele. Ela precisava de água, precisava respirar longe da intensidade gravitacional de Ângelo. Ficou alguns segundos parada diante da mesa da recepção, observando a secretária que digitava freneticamente, alheia à tempestade que se formava. Alice não tinha pressa. Quem observa com calma raramente perde o controle, e ela aprendera a observar. Com licença, disse Alice, educada, mas com um tom de voz que fez a outra erguer a cabeça imediatamente. Aquela imagem... Posso perguntar uma coisa técnica? A secretária ergueu os olhos, surpresa, mas com um brilho de satisfação presunçosa por ser notada pela rival derrotada. Claro. O que você quer? Alice inclinou levemente a cabeça, como quem analisa uma obra de arte falsificada. Foi você quem gerou, não foi? A imagem. Inteligência artificial. A secretária piscou, pega de surpresa, mas o orgulho falou mais alto. Foi, respondeu ela, com um sorriso de canto venenoso. Assusta como parece real, não é? O suficiente para enganar qualquer um. Assusta mesmo, Alice concordou, mantendo a voz suave. Especialmente quando é usada para recriar uma intimidade que nunca existiu fora de um disco rígido. A secretária recostou-se na cadeira, confiante em seu pequeno reino de papel. Não recriar. Relembrar.
Alice manteve o tom inalterado, cirúrgico. Então vocês têm algo? Tínhamos, disse a mulher com naturalidade tóxica. Nada sério. Uma amizade conveniente. Adultos entendem isso. Alice assentiu lentamente, como se estivesse tendo uma epifania. Entendem. Principalmente quando não esperam exclusividade. A secretária inclinou-se na mesa, baixando o tom de voz para um sussurro conspiratório. Ele sempre foi assim. Mulheres vêm e vão. Você é apenas a novidade da estação, querida. Alice sorriu. Um sorriso pequeno, polido, mas que não chegava aos olhos. Talvez, respondeu ela. Ou talvez algumas pessoas precisem fabricar lembranças digitais para suportar a realidade de que nunca foram escolhidas, nem sequer notadas. O sorriso da secretária vacilou, a máscara de confiança rachando pela primeira vez. Você acha que ele vai te escolher? Alice respirou fundo, sentindo uma calma gelada invadir seu corpo. Não sei, disse com honestidade brutal. Mas sei que quem precisa manipular fotos costuma confundir desejo com obsessão. Silêncio. A secretária abriu a boca para retrucar, mas Alice já estava se afastando. Obrigada pela sinceridade, acrescentou Alice, virando as costas. Foi esclarecedor. Ela saiu com passos firmes, levando consigo não uma certeza absoluta, mas a confirmação de que a maldade alheia era apenas um reflexo de fraqueza. No final daquele mesmo dia, quando o sol já se punha tingindo o céu da cidade de laranja e roxo, Ângelo Carbone chamou a secretária da recepção à sua sala. A convocação foi formal, enviada por e-mail, sem margem para recusa. Quando ela entrou, encontrou a sala na penumbra. Ângelo estava de pé, de costas para a janela panorâmica, uma silhueta escura e imponente. Não havia gritos, não havia emoção visível. Apenas um tablet sobre a mesa de mogno maciço, brilhando solitário. Isso é seu? Perguntou ele, a voz perigosamente calma, deslizando o aparelho em direção a ela com um empurrão leve. Na tela, a imagem gerada por IA estava aberta. A falsa intimidade exposta em alta resolução. O rosto da mulher empalideceu instantaneamente, o sangue drenando de suas faces. Senhor Carbone, eu posso explicar. Era apenas uma brincadeira, um teste de software. Não, ele a interrompeu, e a palavra soou como um veredito. Você pode ouvir. Ele tocou a tela novamente. Um dossiê digital apareceu. Registros de acesso, tempo de uso da máquina corporativa, manipulação digital, violação de ética e conduta. Você usou recursos da minha empresa, meu tempo e a minha imagem para criar conteúdo falso. Ele contornou a mesa, aproximando-se dela como um predador encurralando a presa. E pior, usou isso para interferir na vida pessoal e profissional de uma funcionária que está sob minha proteção. Você tentou destruir a confiança dela em mim? Silêncio absoluto. A respiração da mulher era curta e rápida. Isso configura justa causa, invasão de privacidade e difamação. Meus advogados já estão preparando as medidas legais cabíveis, caso você ouse mencionar meu nome fora destas paredes. Ele estendeu um envelope pardo sobre a mesa. Seus acessos foram encerrados há 5 minutos. A segurança a acompanhará até sua mesa para que você pegue apenas seus pertences pessoais. Nada digital sai daqui. Ela tentou falar, os olhos marejados de lágrimas de crocodilo. Ângelo, por favor, eu fiz isso porque... Senhor Carbone, corrigiu ele gelado. E não me insulte achando que me importo com seus motivos. Considere isso o encerramento definitivo da nossa... Ele fez uma pausa mínima, carregada de ironia. Amizade profissional que nunca existiu. Quando ela saiu, escoltada por 2 seguranças enormes que pareciam brotar das paredes, chorando e humilhada, Ângelo permaneceu sozinho.
Ele não sentiu prazer na destruição da carreira dela, apenas a satisfação fria de quem remove uma erva daninha do jardim. Vocês acham que a demissão foi uma punição suficiente para a crueldade da secretária? Ele apertou o interfone. Peça para a Alice vir à minha sala. Agora. Dessa vez não era o chefe chamando. Era o homem que tinha acabado de limpar o terreno para construir algo sólido. A porta se abriu e fechou atrás de Alice. O silêncio que se instalou não era mais educado ou tenso. Era denso, carregado de eletricidade estática. Ângelo Carbone não pediu para ela se sentar. Também não ficou distante atrás de sua mesa de poder. Ele estava no meio da sala, perto demais para ser confortável, longe demais para tocar. Eu demiti ela, disse ele, simples e direto. Hoje, agora. Alice não fingiu surpresa. Ela manteve o queixo erguido. Eu sei. Vi os seguranças. Ele passou a mão pelo rosto, um gesto raro de exaustão. Você acreditou nela, não acreditou? Naquela foto. Ela demorou a responder, escolhendo as palavras com cuidado. Acreditei no que vi. E no que ouvi, e no que fez sentido na hora para uma mulher que está acostumada a ver homens poderosos tratarem pessoas como objetos descartáveis. Ele assentiu. Não se defendeu novamente. Se fosse comigo, vendo você com outro homem daquele jeito, eu teria feito muito pior do que apenas me afastar. Eu teria queimado a cidade. A intensidade da confissão a desarmou um pouco. Eu não fiquei com raiva, Ângelo, ela admitiu, a voz suave. Fiquei pequena, como se eu tivesse inventado tudo sozinha na minha cabeça, como se o homem do ônibus fosse um delírio meu. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância para centímetros. Disse, eu não te protegi no ônibus, porque sou herói. Eu não sou herói, Alice. Sou um homem com muitos pecados. Mas te protegi porque ver alguém tocar em você daquele jeito me deixou fora de mim. Ela levantou os olhos, encarando o verde profundo das íris dele. Eu fiquei 15 anos sem tocar ninguém. Ele repetiu, baixo, rouco. Não porque não quis, porque não consegui sentir vontade de verdade. Tudo parecia cinza, silêncio. E então você, dormindo naquele ônibus... Ele respirou fundo, inebriado pelo perfume dela. E eu senti tudo de uma vez. A cor voltou. O medo voltou. A vontade voltou. Alice engoliu em seco, o coração batendo descompassado contra as costelas. Eu não quero ser a exceção conveniente, ela disse num último fio de resistência. Você não é. Ele respondeu, firme, levantando a mão devagar. Você é o risco, e eu estou disposto a pagar qualquer preço por ele. Ela deu um meio sorriso triste, mas os olhos brilhavam. Você é péssimo para fazer declarações românticas, Sr. Carbone. Eu sei, ele disse, um sorriso quase imperceptível curvando seus lábios. Mas sou péssimo em mentir também. Minha vida é brutal demais para eu perder tempo com falsidades. Ela ficou ali, olhando para ele. A distância entre os dois diminuiu sem que nenhum percebesse exatamente quem se moveu. Se eu ficar... Ela começou, a voz um sussurro. Não vai ser fácil. Eu tenho meus traumas, minhas defesas. Eu não quero fácil. O fácil me entedia. Ela respirou fundo, fechando os olhos por um segundo. Então não minta para mim. Nunca mais. Nem por silêncio, nem por omissão. Ele não respondeu com palavras. Ângelo levou a mão ao rosto dela, com um cuidado reverente, como se ela fosse feita de vidro. O polegar dele, áspero, tocou amassando o rosto dela, quente e macia. Se você disser para eu parar, eu paro, agora, e nunca mais toco em você. Ela não disse nada. Apenas abriu os olhos e o encarou, a permissão escrita na dilatação de suas pupilas. Ele a puxou um pouco mais para perto, a mão firme na cintura dela, e a beijou. Não foi um beijo apressado de cinema. Foi firme, intenso,
possessivo. O beijo de alguém que segura algo precioso depois de quase perder para sempre. Alice correspondeu, as mãos subindo pelos ombros largos dele, sentindo a tensão muscular sob o terno caro. Por um segundo, ou talvez uma eternidade, tudo desapareceu. O escritório, as regras corporativas, os medos, os 15 anos de solidão. Havia apenas os dois ali, colados um ao outro. Quando se afastaram, as testas ficaram encostadas, as respirações misturadas. Isso responde suas dúvidas? Ele murmurou contra os lábios dela. Ela sorriu. Pela primeira vez desde que vira a foto maldita, sorriu sem dor. Responde. E ali, no meio de uma sala que sempre foi símbolo de poder absoluto e controle inabalável, Ângelo Carbone finalmente perdeu os dois. E pela primeira vez em sua vida, não quis recuperar nenhum deles. Os 5 meses que se seguiram àquela tarde no escritório não foram apenas um período de tempo, foram uma revolução silenciosa nos corredores da empresa e na vida de Ângelo Carbone. A discrição, ante sua marca registrada e sua armadura impenetrável, foi substituída por uma possessividade elegante e inegável. Eles não se escondiam, mas também não faziam espetáculos para plateias indesejadas. Viviam uma intensidade que queimava quem ousasse chegar perto demais. O mafioso, que passara 15 anos evitando qualquer laço emocional, agora parecia querer recuperar cada segundo perdido, mantendo Alice sob seu olhar constante, como se ela fosse o único ponto de cor em um mundo cinza e violento. Ângelo já havia tomado sua decisão. A certeza não veio de um grande evento dramático, mas da calmaria dos dias comuns. Vê-la acordar ao seu lado, observar a maneira como ela mordia o lábio inferior quando estava concentrada, sentir a paz que ela trazia para o caos de sua mente criminosa. Naquela noite específica, o ar da cidade parecia mais denso, carregado de expectativas. Ele reservara o restaurante inteiro. Um estabelecimento no topo de um arranha-céu, com vista para as luzes infinitas da metrópole que ele controlava com mão de ferro. Não haveria outros clientes, nem ruídos de conversas alheias, nem olhares curiosos. Apenas eles e o abismo iluminado lá fora. No bolso interno do paletó feito sob medida, uma pequena caixa de veludo pesava mais do que qualquer pistola calibre 45 que ele já carregara em missões de extermínio. Aquele pequeno objeto representava um risco muito maior do que a morte. Representava a vida. Alice chegou ao restaurante com um atraso de 5 minutos. Algo que antigamente teria enfurecido Ângelo, mas que agora apenas o fez sorrir de canto. Ela estava deslumbrante em um vestido que delineava suas curvas com elegância, mas havia algo diferente em seu semblante, um brilho nos olhos que competia com as luzes da cidade, uma ansiedade que ela tentava disfarçar com sorrisos tímidos. Ângelo se levantou assim que ela entrou, caminhando até ela com passos largos e decididos. Ele não esperou que o maitre puxasse a cadeira. Ele mesmo o fez, sua mão roçando as costas dela com uma reverência que nenhum de seus soldados jamais presenciara. O jantar transcorreu em uma bolha de intimidade. A música ambiente era apenas um sussurro distante, abafada pela conexão elétrica entre os dois. Eles falavam sobre tudo e sobre nada, mas cada palavra carregava um peso, uma promessa subentendida. Ângelo a observava bebericar a água, notando que ela não tocara no vinho, mas sua mente estava focada demais no que viria a seguir para processar aquele detalhe isolado. Quando os pratos foram retirados e a sobremesa servida, o silêncio se tornou quase tangível. Ângelo sentiu o coração bater com uma força que desconhecia. Um ritmo descompassado que o lembrava de que, apesar de todo o poder e dinheiro, ele era apenas um homem diante da mulher que amava. Ele respirou fundo, pousando o talher de prata sobre a toalha imaculada. Alice! A voz dele saiu grave, preenchendo o espaço vazio do restaurante. Eu preciso te dizer uma coisa.
Ela ergueu o olhar, o garfo suspenso a meio caminho da boca. Um sorriso curioso curvou seus lábios, mas seus olhos denotavam uma tensão espelhada na dele. Agora você me deixou tensa, Ângelo. O tom é sério demais para uma sobremesa. Ele não respondeu com gracejos. Ângelo se levantou da cadeira, sua figura alta e imponente projetando uma sombra sobre a mesa. Alice arregalou os olhos levemente, a respiração presa na garganta. Ele contornou a mesa devagar, cada passo ecoando como uma sentença, até parar ao lado dela. Com a fluidez de quem já ensaiou aquele movimento 1000 vezes em sua mente, ele se ajoelhou. O homem que jamais se curvara diante de inimigos, juízes ou rivais, agora dobrava os joelhos no chão frio por vontade própria. Ângelo, ela sussurrou, a voz falhando. Ele ignorou o mundo lá fora. Seus olhos verdes estavam fixos nos dela, intensos e vulneráveis. Eu passei 15 anos evitando mulheres. 15 anos evitando promessas, evitando o futuro, construindo muros tão altos que achei que morreria atrás deles. Ele fez uma pausa, a emoção arranhando sua garganta. Até o dia em que te vi dormindo naquele ônibus, exausta, vulnerável, sem saber que mudaria tudo em mim apenas por existir. Aquele momento não foi acaso, Alice. Foi o destino cobrando uma dívida antiga e me dando a chance de pagar. Ela levou a mão à boca, os olhos já marejados, o brilho das lágrimas refletindo a chama da vela sobre a mesa. Ângelo retirou a caixa de veludo do bolso e a abriu. O diamante lá dentro capturou a luz, mas não brilhava mais do que a esperança no rosto dele. Você não foi uma distração. Você foi a escolha que eu nunca tive coragem de fazer de novo, até você aparecer. A voz dele tremeu, imperceptível para qualquer um, exceto para ela. Alice Franco, aceita se casar comigo? Aceita ser a única pessoa a quem eu devo lealdade absoluta além da minha própria vida? O silêncio que se seguiu durou um segundo eterno, um vácuo no tempo onde o universo parecia prender a respiração. Sim, ela respondeu, a voz embargada, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. Sim, eu caso com você, Ângelo. Ele se levantou num impulso, puxando-a para seus braços. O beijo que se seguiu foi profundo, selando não apenas um contrato matrimonial, mas uma fusão de almas. Ele sentiu o corpo dela tremer contra o dele, não de medo, mas de pura emoção. Quando se afastaram, ainda com as testas encostadas e as mãos dele segurando o rosto dela como se fosse a joia mais rara do mundo, Alice respirou fundo, tentando controlar o choro. Então, disse ela, limpando uma lágrima com o polegar enquanto sorria, agora é a minha vez. Ângelo franziu o senho, a confusão nublando momentaneamente sua felicidade. Ele não esperava nada além do sim. Eu também tenho uma surpresa, ela continuou, afastando-se suavemente para alcançar sua bolsa sobre a cadeira. Com mãos trêmulas, Alice retirou uma pequena caixinha branca, muito maior que a do anel, mas leve. Ela a colocou na palma da mão grande e calejada de Ângelo. Abre. Ângelo olhou para a caixa, depois para ela. Uma sensação estranha percorreu sua espinha, um tipo de premonição que ele não conseguia decifrar. Com cuidado, ele levantou a tampa. O tempo parou. O som da cidade sumiu. O restaurante desapareceu. Dentro da caixa repousava um sapatinho de bebê, branco, de tricô, minúsculo, tão pequeno que caberia apenas na ponta de um de seus dedos. A mente estratégica de Ângelo Carbone, capaz de calcular rotas de fuga e lucros milionários em segundos, travou. Ele olhou para o objeto, depois para o ventre de Alice e novamente para o objeto. O entendimento veio como uma onda avassaladora, derrubando as últimas defesas que restavam em seu ser. Alice. A voz dele não foi mais que um sopro rouca e quebrada.
Ela assentiu, mordendo o lábio para conter um soluço de felicidade. Parece que você não vai ser só meu marido, Ângelo. Ele fechou a mão ao redor do sapatinho com um cuidado sagrado, como se segurasse a própria essência da vida. O homem de aço, o temido chefe do crime, sentiu as pernas fraquejarem. Ele a puxou para si novamente, abraçando-a com uma força desesperada, enterrando o rosto na curva do pescoço dela para esconder a umidade que queimava seus olhos. 15 anos. Ele murmurou contra a pele quente dela, a voz abafada pelo cabelo perfumado. 15 anos esperando tudo isso, sem saber que estava esperando. Ele se afastou apenas o suficiente para beijar a testa dela, depois os lábios, e então desceu, ficando de joelhos novamente, mas desta vez diante do ventre dela. Suas mãos grandes pousaram sobre o tecido do vestido, sentindo o calor, a promessa, o futuro. Eu prometo, disse ele, a voz firme agora, carregada de um juramento inquebrável, que vou amar vocês dois todos os dias da minha vida. Vou proteger vocês de tudo e de todos, nem que eu tenha que queimar o mundo inteiro para isso. Naquele restaurante iluminado, sob o testemunho silencioso das estrelas e da cidade que ele dominava, o mafioso que evitara o amor por tanto tempo encontrou tudo o que jamais ousou pedir. Ele não era mais apenas Ângelo Carbone, o bilionário solitário. Ele era um homem completo. O casamento, meses depois, não foi um espetáculo para a imprensa ou para a sociedade curiosa. Foi uma escolha íntima, realizada em uma propriedade afastada que pertencia à família há gerações, cercada por jardins antigos e um silêncio reverente. Apenas os homens de confiança de Ângelo faziam a segurança no perímetro, garantindo que nem mesmo o vento entrasse sem permissão. Quando a música começou e Alice surgiu no início do corredor de flores brancas, Ângelo sentiu o ar faltar. O vestido era simples, elegante, de um tecido fluido que caía suavemente sobre seu corpo. Mas o que capturava o olhar de todos, e principalmente o dele, era a curva evidente de sua barriga. A gravidez já se mostrava, discreta, mas impossível de ignorar, anunciando a nova vida sem a necessidade de palavras. Ângelo Carbone sentiu o peito apertar com uma dor doce. Não era apenas a mulher de sua vida caminhando em sua direção. Era o seu futuro inteiro, materializado em carne e osso. Cada passo dela em direção ao altar era um passo dele para longe de seu passado sombrio. Quando ela finalmente chegou ao seu lado e ele segurou sua mão, sentiu a pele macia contra a sua e soube que nunca mais estaria sozinho. Ele se inclinou levemente, baixando a voz, para que apenas ela ouvisse, ignorando o celebrante por um instante. Nosso filho está roubando a cena, sussurrou, um sorriso genuíno iluminando seu rosto severo. Alice sorriu de volta, radiante, e pousou a mão livre sobre a barriga com ternura. Gabriel já tem personalidade forte, puxou ao pai. Ângelo riu baixo, um som raro e precioso, emocionado com a menção do nome. Ele cobriu a mão dela com a sua, sentindo o calor emanar através do tecido e da pele. Gabriel. Repetiu, testando o som, saboreando a realidade daquele nome. Nosso menino. A cerimônia seguiu, mas para Ângelo, o mundo se resumia àquele metro quadrado. Durante os votos, ele dispensou o papel que havia preparado. As palavras escritas pareciam vazias diante da magnitude do que sentia. Ele olhou nos olhos de Alice, ignorando os poucos convidados presentes. Eu passei 15 anos evitando amar, disse, a voz firme ecoando no jardim silencioso, carregada de uma verdade brutal. Construí um império baseado em poder e medo, e agora estou aqui, desarmado, prometendo cuidar de você e do nosso filho todos os dias da minha vida. Vocês são a única riqueza que realmente importa. Alice respirou fundo,
segurando as lágrimas antes de responder com a mesma intensidade. Eu prometo caminhar ao seu lado, Ângelo. A voz dela era clara e forte. Prometo ser seu refúgio. E prometo ensinar ao Gabriel que a verdadeira força não está no medo que impomos aos outros, mas na coragem de escolher amar, mesmo quando o mundo diz o contrário. Quando o beijo foi selado, não foi apenas a celebração de um casamento civil ou religioso. Foi o selamento de um pacto de sangue e alma. A consolidação de uma família que já existia antes mesmo do sim ser pronunciado. Ângelo encostou a testa na dela, os olhos fechados, absorvendo o momento. Obrigado por me dar você e por me dar o Gabriel, ele sussurrou. Ela sorriu, acariciando o rosto dele. Vocês sempre foram o mesmo pacote, Ângelo. Desde aquele ônibus, a mansão dos Carbone, antes um mausoléu de silêncio e mármore frio, havia se transformado nos meses seguintes ao casamento. Não pela decoração ou pela presença de novos móveis, mas pela tensão elétrica que pairava no ar, uma mistura de devoção absoluta e paranoia latente. Ângelo Carbone, o homem que comandava o submundo com um aceno de mão, encontrava-se agora refém da biologia e do tempo. A gravidez de Alice avançava e, com ela, a obsessão dele pela segurança tornava-se sufocante. Ele não permitia que ela desse um passo fora da propriedade sem um comboio que faria chefes de Estado sentirem inveja. Cada médico, cada enfermeira, cada funcionário que cruzava o caminho de sua esposa era investigado até a terceira geração. O mafioso que nunca temera a morte agora vivia aterrorizado pela possibilidade de a vida lhe pregar uma peça. Ele passava as noites acordado, observando o peito dela subir e descer, monitorando a respiração, vigiando o sono da mulher que carregava seu herdeiro, exatamente como a vigiara naquele ônibus, meses atrás. Mas agora, o vidro fumê não existia mais. A proteção era visceral, direta e inegociável. A madrugada chegou com a sutileza de um trovão distante. Alice acordou com uma pontada aguda, um gemido baixo escapando de seus lábios que, no silêncio do quarto, soou como um grito de guerra para Ângelo. Ele estava de pé em um segundo, a arma na mesa de cabeceira ignorada pela primeira vez. O inimigo não era um homem armado, mas a natureza reivindicando seu curso. Ele não gritou por seus homens. Sua voz saiu controlada, terrível em sua calma, ordenando a preparação do carro. O trajeto até o hospital foi um borrão de luzes da cidade e o som dos pneus cortando o asfalto molhado. Ângelo segurava a mão de Alice com tanta força que os nós dos dedos dela ficaram brancos, mas ela não reclamou. Ela via nos olhos verdes dele o que ninguém jamais vira: medo puro. Não por si mesmo, mas pela fragilidade do momento. Ele, que decidira o destino de tantos homens, não tinha poder algum sobre o que aconteceria nas próximas horas. A impotência era um veneno amargo que ele era forçado a engolir a seco. O hospital privado estava preparado. Ângelo havia comprado o andar inteiro semanas antes, garantindo que nenhum outro paciente, nenhum ruído e nenhuma ameaça externa perturbasse o nascimento de seu filho. O corredor estava deserto, exceto pelos seguranças que montavam guarda nas extremidades, estátuas de terno preto que sabiam que qualquer falha naquela noite resultaria em execução sumária. Mas quando a porta da sala de parto se fechou, separando-o de Alice por protocolos médicos estéreis, Ângelo Carbone sentiu o chão desaparecer. O silêncio do corredor era ensurdecedor. O relógio na parede parecia zombar dele, cada segundo arrastando-se como se fosse uma sentença de prisão perpétua. Ele afrouxou a gravata de seda italiana, sentindo-a como uma corda no pescoço. O homem acostumado ao caos das negociações, ao barulho dos tiros e aos gritos dos traidores, não sabia lidar com aquele silêncio branco e antisséptico.
Ele andava de um lado para o outro, os sapatos de couro italiano estalando contra o piso impecável, contando os passos para não perder a sanidade. 1 hora, 2 horas. O tempo não era linear naquele lugar. Era uma tortura psicológica. Ângelo encostou a testa na parede fria, fechando os olhos. Imagens de sua vida passavam por sua mente. A violência, o sangue, a solidão escolhida por 15 anos, a frieza com que tratara o mundo para se proteger. E se fosse um castigo? E se o universo decidisse cobrar a conta de seus pecados justamente agora, tirando dele a única luz que havia permitido entrar? O pensamento o fez fechar as mãos em punhos tão apertados que as unhas feriram as palmas. Então, o som rompeu a barreira do medo. Um choro. Não era o choro de dor ou de súplica que ele estava acostumado a ouvir em seus porões. Era um choro de vida, um som agudo, forte, exigente, que anunciava a chegada de alguém que não pedia permissão para existir. Ângelo parou no meio do corredor paralisado. O ar que ele prendia nos pulmões saiu de uma vez só. O som era a música mais bonita e aterrorizante que ele já ouvira. A porta se abriu. O médico, um homem experiente que já vira de tudo, parecia pequeno diante da figura imponente do mafioso que aguardava. O doutor retirou a máscara cirúrgica, revelando um sorriso cansado, mas genuíno. "Pode entrar, pai." "Pai." A palavra atingiu Ângelo como um projétil de grosso calibre no peito, atravessando a armadura, o terno, a pele e o osso, alojando-se diretamente no coração que ele jurava não ter. Ele cambaleou levemente, apenas um passo, antes de recuperar a postura. "Pai. Não chefe, não senhor, não capo-regime. Pai." A identidade que ele passara 1 década e meia, acreditando ser impossível para um homem com as mãos sujas de sangue. Ele entrou na sala como quem entra em um santuário. O cheiro de éter e vida nova preenchia o ambiente. Alice estava na cama, os cabelos úmidos colados à testa, o rosto pálido, exausta além de qualquer limite, mas seus olhos brilhavam com uma força que faria exércitos recuarem. Em seus braços, enrolado em mantas brancas, estava o motivo de tudo. Ângelo aproximou-se devagar, com medo de que sua simples presença pudesse contaminar a pureza daquele cenário. Ele, que derrubava portas e quebrava ossos, movia-se agora com a delicadeza de uma brisa. Alice ergueu os olhos para ele e o sorriso que lhe ofereceu foi de uma intimidade devastadora. "Ele tem seus olhos." Ela sussurrou, a voz rouca pelo esforço. Ângelo olhou para o pequeno ser. Gabriel. O rosto era minúsculo, avermelhado, enrugado pelo trauma do nascimento mais perfeito. Os olhos do bebê estavam fechados, as mãos minúsculas fechadas em punhos, como se já estivesse pronto para lutar pela vida que acabara de ganhar. Ângelo estendeu a mão, o dedo indicador tremendo levemente, e tocou a bochecha do filho. A pele era quente, macia, viva. O bebê se mexeu ao toque e sua mãozinha instintivamente agarrou o dedo grosso e calejado do pai. O aperto era fraco, mas para Ângelo pareceu uma âncora segurando-o na realidade. As lágrimas vieram sem aviso, quentes, silenciosas, indignas de um chefe da máfia, mas essenciais para o homem que nascia naquele instante. Ele caiu de joelhos ao lado da cama, a testa encostada no colchão, soluçando baixinho enquanto segurava a mão de sua esposa e sentia o calor de seu filho. "Eu fiquei 15 anos evitando amar", ele murmurou, a voz quebrada, confessando seus crimes não para um juiz, mas para as 2 únicas pessoas que podiam absolvê-lo. "E agora vou passar o resto da vida tentando merecer isso." Alice levou a mão livre aos cabelos dele, acariciando os fios escuros. "Você já merece, Ângelo. Você escolheu estar aqui." Com cuidado, Alice fez menção de passar o bebê para ele. Ângelo hesitou. O medo de quebrá-lo, de ser bruto demais, de ser indigno,
paralisou-o por um segundo. Pegue-o! Ela incentivou, doce, mas firme. Ele conhece sua voz. Ângelo levantou-se e, com movimentos calculados e trêmulos, recebeu o filho nos braços. O peso era insignificante, mas a responsabilidade era esmagadora. Gabriel acomodou-se contra o peito largo do pai, acalmando-se instantaneamente, reconhecendo o batimento cardíaco daquele que o protegera desde o momento em que soube de sua existência. Ângelo olhou para o rosto do filho e viu o futuro. Não viu impérios, não viu dinheiro, não viu vingança. Viu apenas a necessidade absoluta de garantir que aquele menino nunca precisasse conhecer a escuridão que o pai carregava. Ali, no silêncio daquele quarto de hospital, Ângelo Carbone morreu um pouco e renasceu completamente. Ele deixou de ser apenas um homem poderoso. Virou pai. Gabriel. Ele sussurrou, testando o nome nos lábios, selando um pacto de sangue. Ninguém nunca vai tocar em você. Ninguém nunca vai te ferir. Eu juro. Ele beijou a testa do bebê, sentindo o cheiro de leite e inocência, um cheiro que prometia limpar toda a pólvora que impregnara sua pele por anos. Alice observava os dois, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, sabendo que a guerra havia acabado. O guerreiro havia deposto as armas, rendido incondicionalmente por um ser de 3,5 quilos. Os dias seguintes no hospital foram uma bolha fora do tempo. Ângelo recusava-se a sair do lado deles. Ele aprendeu a segurar o filho, a trocar fraldas com a mesma precisão cirúrgica com que desmontava uma arma, a ninar o bebê durante as madrugadas insones. A equipe médica e os seguranças viam, atônitos, o homem mais temido da cidade andar pelos corredores do andar fechado com um bebê no ombro, sussurrando canções de ninar em italiano antigo, canções que sua própria mãe cantava antes de o mundo o endurecer. A volta para casa não foi apenas um retorno, foi a inauguração de uma nova era. A mansão estava diferente. O silêncio sepulcral fora substituído pelo som da vida. O berço de madeira maciça, talhado à mão por artesãos que Ângelo contratara pessoalmente, ocupava o lugar de destaque no quarto principal. Ele se recusava a deixar o filho dormir em outro cômodo. A paranoia ainda existia, mas agora era temperada pelo amor. Certa noite, semanas depois, Alice encontrou Ângelo na varanda, observando os jardins escuros. Gabriel dormia em seu colo, protegido do vento noturno pelo paletó do pai. "No que você está pensando?" ela perguntou, abraçando-o por trás, apoiando o queixo no ombro dele. Ângelo não desviou o olhar da escuridão do jardim, mas sua mão cobriu a dela em seu peito. "Estou pensando em como o destino é irônico", disse ele, a voz grave. "Passei a vida construindo muros para que ninguém entrasse. E bastou uma viagem de ônibus para derrubar tudo." Ele virou o rosto, beijando a têmpora dela. "Eu olhava para aquele ônibus e via apenas pessoas comuns, vidas medíocres, gado indo para o abate da rotina." Ele olhou para o filho adormecido. "Eu não sabia que a minha salvação estava sentada na janela, dormindo de cansaço." Alice sorriu, tocando a mãozinha de Gabriel. "Você não nos salvou naquele dia, Ângelo. Nós salvamos um ao outro." Ele assentiu, sabendo que era verdade. O mafioso solitário havia desaparecido. O que restava era um homem que tinha tudo a perder e que faria o inferno congelar antes de permitir que isso acontecesse. A felicidade era uma arma perigosa e Ângelo Carbone estava finalmente armado até os dentes. A rotina da mansão Carbone havia mudado drasticamente, não pela imposição de novas regras de segurança, mas pela ditadura silenciosa e absoluta de um recém-nascido. O homem que antes controlava impérios criminosos com um estalar de dedos, agora se via refém dos horários de sono de Gabriel. Ângelo não reclamava. Pelo contrário, ele protegia o sono do filho com a mesma ferocidade com que protegia suas fronteiras comerciais.
As armas continuavam lá, ocultas sob ternos de alta costura ou em gavetas biométricas, mas a tensão constante nos ombros do mafioso havia dado lugar a uma vigilância devota. Ele não temia mais por sua própria vida, algo que considerava dispensável, mas carregava o peso terrível de ter um coração batendo fora do peito, vulnerável e pequeno, dormindo no berço ao lado. Certa tarde, uma reunião importante com chefes de outros territórios ocorria na biblioteca blindada da mansão. O clima era tenso, com fumaça de charutos pairando no ar e vozes graves discutindo rotas e lucros. Alice entrou na sala sem bater. Em qualquer outra época ou com qualquer outra pessoa, isso seria uma sentença de morte ou, no mínimo, uma demissão sumária. Mas quando a porta se abriu, Ângelo parou de falar no meio de uma frase. Alice trazia Gabriel nos braços, o rosto dela demonstrando uma preocupação materna que fez o sangue de Ângelo gelar instantaneamente. Ele está com febre, disse ela, ignorando completamente os 3 homens perigosos sentados nas poltronas de couro. Não consegue dormir e só chora. Ângelo Carbone, o homem conhecido como o carniceiro de Nápoles, em certos círculos sussurrados, levantou-se imediatamente. Ele não pediu licença. Não encerrou a reunião formalmente. Ele apenas caminhou até a esposa, pegou o filho nos braços e sentiu a pele quente do bebê contra a sua. O choro de Gabriel cessou quase instantaneamente ao sentir o cheiro do pai e a segurança daqueles braços firmes. Ângelo virou-se para os seus sócios, que observavam a cena estupefatos. A reunião acabou, decretou ele com a voz baixa para não assustar a criança. Saiam da minha casa, agora! Um dos homens tentou protestar, alegando a importância dos números que estavam discutindo. Mas o olhar que Ângelo lhe lançou foi tão gélido e promissor de violência que o sujeito engoliu as palavras a seco. Eles saíram, deixando para trás milhões em negociações, porque o filho de Ângelo Carbone estava com febre. Alice observou o marido caminhar até a janela com o bebê, ninando-o com uma delicadeza que contradizia a brutalidade de sua reputação. Ela percebeu, naquele momento, que nunca precisaria temer nada, pois a proteção dele era uma força da natureza. Os meses se tornaram anos, e a vida que Ângelo jurara nunca ter se desdobrou diante dele como um presente imerecido, mas avidamente aceito. A mansão deixou de ser um mausoléu de solidão para se tornar um lar cheio de ecos de risadas e passos apressados. O sol de fim de tarde banhava os jardins da propriedade com uma luz dourada, quase irreal. A grama, perfeitamente aparada, servia de campo de batalha para uma guerra de brinquedo. Gabriel, agora com 7 anos, corria com uma energia inesgotável, seus cabelos escuros balançando ao vento, uma réplica em miniatura do pai, exceto pelo sorriso fácil que herdara da mãe. Logo atrás dele, tentando acompanhar o passo com suas pernas curtas, vinha Sofia, de apenas 3 anos, a caçula que tinha o pai enrolado em seu dedo mindinho desde o primeiro segundo de vida. Ângelo estava sentado na varanda, observando. Ele não lia jornais, não olhava o celular, não verificava relatórios. Ele apenas observava. Sua postura ainda era a de um predador em descanso, sempre alerta, varrendo o perímetro com os olhos verdes, mas agora havia uma suavidade em sua expressão que nenhum de seus inimigos jamais reconheceria. Alice aproximou-se trazendo 2 taças de vinho. Ela continuava a mesma mulher que ele vira no ônibus, mas o tempo e o amor haviam lhe dado uma aura de realeza. Ela não era apenas a esposa do chefe. Ela era a rainha daquela fortaleza. Eles vão acabar caindo, comentou ela, entregando uma taça a ele e sentando-se ao seu lado. Se caírem, aprendem a levantar, respondeu Ângelo, tomando um gole do vinho. Mas não vão cair. Eu estou olhando. Alice riu baixo, balançando a cabeça. A superproteção dele havia evoluído, mas nunca desaparecido. Você se lembra?
Perguntou ela, olhando para o horizonte onde o sol começava a se pôr. Da entrevista, de quando você quase amassou o meu currículo e me mandou embora porque eu me atrasei 30 minutos? Ângelo soltou um suspiro nasal, um meio sorriso curvando seus lábios. Eu nunca teria te mandado embora. No momento em que li seu nome no papel, eu já sabia que estava perdido. Ele virou o rosto para ela, a intensidade de seu olhar inalterada pelo tempo. Eu só estava tentando lutar contra o inevitável. Eu era um tolo arrogante que achava que podia controlar o destino. E aquele ônibus, Eunice murmurou nostálgica. Se aquele trânsito não tivesse parado tudo, se eu não tivesse adormecido, eu teria te encontrado de qualquer jeito, interrompeu Ângelo, com a certeza absoluta de um homem que molda a própria realidade. Eu reviraria esta cidade, Alice. Eu derrubaria cada prédio, pararia cada ônibus, queimaria cada obstáculo até encontrar você. O atraso foi apenas um detalhe. O destino já tinha sido escrito no momento em que coloquei os olhos em você pela janela do meu carro. No jardim, Gabriel tropeçou. Antes que Alice pudesse reagir, Ângelo já estava de pé, tenso. Mas o menino rolou na grama, riu e levantou-se sozinho, limpando a terra dos joelhos. Sofia correu até o irmão e o abraçou. Ângelo relaxou os ombros, voltando a se sentar. Ele é forte, disse Ângelo com orgulho indisfarçável. Como a mãe, e teimoso como o pai, completou Alice, pousando a mão sobre a dele. Ângelo virou a palma da mão para cima, entrelaçando os dedos nos dela. A aliança dourada em seu dedo brilhava contra a luz do sol, um símbolo de sua rendição voluntária. Ele pensou nos 15 anos de solidão, no frio que sentia em sua alma, na certeza de que morreria sozinho em meio ao sangue e à pólvora. E agora, ali estava ele. O cheiro de jasmim do jardim, o som das risadas de seus filhos, o calor da mão de sua esposa. Eu tenho tudo, disse ele, a voz rouca de emoção contida. Eu passei a vida acumulando poder, dinheiro e medo, mas nada disso vale um único segundo deste fim de tarde. Alice inclinou-se e beijou-o suavemente. Foi um beijo de gratidão, de cumplicidade e de um amor que havia sobrevivido a dúvidas, intrigas e ao próprio medo de sentir. Valeu a pena esperar 15 anos? Perguntou ela, afastando-se apenas o suficiente para olhar nos olhos dele. Ângelo olhou para as crianças correndo, para a vida que haviam construído, para a mulher que o salvara de si mesmo, sem precisar de nenhuma arma além de sua própria existência. Eu esperaria 100 anos, respondeu ele, sério. Esperaria 1000 vidas, em 1000 trânsitos diferentes, só para ter a chance de te ver pela janela daquele carro mais uma vez. O sol finalmente desapareceu no horizonte, pintando o céu de roxo e laranja. As luzes do jardim se acenderam automaticamente. Ângelo Carbone, o homem que um dia foi feito de gelo e violência, levantou-se e estendeu a mão para sua esposa. Vamos, disse ele. Está esfriando e eu preciso contar uma história para a Sofia dormir. Ela insiste que só dorme se for a história do rei e da moça do ônibus. Alice sorriu, segurando a mão dele. É a história favorita dela. É a minha também, confessou ele. Eles caminharam juntos para dentro da casa, deixando a noite cair sobre o jardim, fechando a porta para o mundo lá fora. Não havia mais vilões para combater, nem passados para assombrar. Havia apenas o silêncio confortável de uma paz conquistada e a certeza absoluta de que, para Ângelo Carbone, o maior poder que ele já possuíra não era a capacidade de tirar vidas, mas a coragem que finalmente encontrara para viver uma. Essa história não é apenas sobre um mafioso bilionário que evitou o amor por 15 anos. É sobre o que acontece quando uma mulher vive algo que tantas outras já viveram. O medo silencioso dentro de um ônibus lotado. Porque o verdadeiro centro dessa história não é o poder de Ângelo Carbone.
É uma mulher que aprende que o que sofreu não foi exagero, nem culpa sua. Foi violência, e ela não precisava aceitar. Ângelo entrou na vida dela como proteção em um momento crítico. Mas permanecer exigiu mais do que força ou dinheiro. Exigiu que ele aprendesse a ouvir, respeitar e não decidir por ela. Alice começou a mudar quando entendeu que não precisava ser salva. Precisava ser acreditada. E Ângelo precisou aprender que amar uma mulher forte não é tomar a frente por ela, é caminhar ao lado. No fim, essa história não é sobre um homem que interveio. É sobre uma mulher que sobreviveu, se escolheu e exigiu um amor que não a silenciasse. Se você chegou até o final dessa história, então você é do meu time. O time que entende que romantizar o amor nunca pode significar silenciar a dor. E que respeito não é detalhe, é base. A história de Ângelo Carbone e Alice Franco fala sobre escolhas conscientes, sobre acreditar em mulheres e sobre como o amor verdadeiro não nasce do poder, mas da escuta, da proteção sem posse e da coragem de ficar. E lembre, todas as histórias aqui do Tramas de Amor são originais, criadas com cuidado, intensidade e respeito por você que permanece até o fim. Curta, compartilhe e ative o sininho. É isso que mantém o canal vivo e permite que histórias como a de Ângelo e Alice continuem sendo contadas. Nos vemos na próxima história do Tramas de Amor.